Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos. Este é o canal Explica Tuga. Hoje vamos ter a resolução do Exame Nacional de Física e Química A. O ano é o de 2024 e trata-se da segunda fase. E vamos então dar início a isto, sem antes vos pedir para que façam a subscrição do canal e ponham um like neste vídeo. Os telescópios espaciais que orbitam a Terra ou o Sol permitem observar o espaço longínquo em diferentes comprimentos de onda. Na figura 1 está representado o telescópio espacial James Webb, cuja sigla corrente JWST designa o seu nome original em inglês, James Webb Space Telescope, podendo observar-se o espelho principal, o escudo solar e os painéis fotovoltaicos. 1.1. O JWST opera essencialmente na região do infravermelho, ao contrário do telescópio espacial Hubble, que opera na região do visível. Comparativamente às radiações detectadas pelo Hubble, o JWST pode detectar radiações de, e depois fala-se aqui em comprimento de onda e energia, por fóton. Vamos dividir aqui o nosso espectro em 3 regiões e tendo em atenção à energia. Temos a radiação infravermelha, onde opera o James Webb. Temos aqui a região do visível, onde opera o Hubble. E, por fim, ultravioleta. De que forma é que a energia e a frequência estão relacionadas? Ora, à medida que a radiação é mais energética, tem também maior frequência. A frequência também pode ser designada por F. Já o comprimento de onda está em sentido contrário. Ou seja, quanto maior a energia, menor é o comprimento de onda. Comparativamente às radiações detectadas pelo Hubble, o JWST pode detectar radiações de... Ora, aqui estamos com maior comprimento de onda e menos energia. Ou seja, menor energia por fóton. Resposta correta, resposta D. 2. O escudo solar do JWST impede que a luz proveniente do Sol, da Terra e da Lua atinja alguns dos seus equipamentos, permitindo que estes se mantenham à temperatura adequada ao seu funcionamento. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. A função do escudo solar do JWST é, ora, se queremos impedir que a radiação chegue ao equipamento, então vamos ter de refletir essa luz. E vou pondo aqui a resposta final. Então, a função do escudo solar do JWST é refletir a energia que é transferida do Sol, da Terra e da Lua por, atendendo a que temos vazio entre o Sol, Terra e Lua, a única maneira dela cá chegar é por radiação. As outras duas implicam contacto entre os dois corpos. Este telescópio já conseguiu identificar várias substâncias no universo, entre as quais hidrocarbonetos saturados, como, por exemplo, e temos ali aqueles diferentes hidrocarbonetos. Lembrar que nós temos 2 carbonos e cada carbono forma até ao máximo de 4 ligações e só quando está a formar as 4 ligações é que se diz que está saturado. Por isso, para estar saturado, precisa de estar assim e estamos a falar do C2H6.
Então, este telescópio já conseguiu identificar várias substâncias no universo, entre as quais hidrocarbonetos saturados, como por exemplo o etano, que é o 3, e substâncias constituídas por moléculas apolares, como por exemplo, vamos por aqui, a água, e para se ver a polaridade tem que se ter em conta a soma destes dois vetores, que não é o vetor nulo, logo esta molécula é polar. O mesmo se passa com o NH3, o único. Se pensarmos nestes três vetores, eles resultam num vetor que não é nulo, é polar. Bem, por exclusão de partes, podemos já dizer o metano, CH4. Um bocadinho mais difícil de visualizar no espaço, mas a soma destes vetores todos é o vetor nulo. E a molécula é apolar. Então, 2, 1, 3, 1. Aqui o mais difícil seria talvez ver a polaridade das moléculas. Sempre que vocês têm átomos diferentes, vai-se estabelecer um momento dipolar, que está ali representado por aquele vetor a vermelho. Nem se preocupem se o vetor está a apontar no sítio certo, desenhem uma seta sempre que virem átomos diferentes. E depois é uma questão de imaginar aquilo no espaço e perceber se a soma daqueles vetores resulta no vetor nulo. Já agora, eu, por exemplo, se substituísse aqui um hidrogênio por um cloro, eu já não poderia desenhar a seta do mesmo tamanho das outras e a molécula seria polar. Os painéis fotovoltaicos do JWST produzem energia elétrica. A potência gerada por estes painéis aumenta com, e fala-se ali, do ângulo entre os raios solares incidentes e a normal ao plano. Vamos lá desenhar isso para ser mais evidente. Temos aqui o nosso painel solar. Vou desenhar aqui a azul a nossa normal, perpendicular, obviamente, e aqui a vermelho a nossa radiação. E o ângulo que eles falam é este. Ângulo entre os raios solares, aqui, só desenhei um, incidentes e anormal ao plano. Então, a potência gerada por estes painéis aumenta quanto mais pequenino for este ângulo. Ou seja, quanto mais os raios incidirem na perpendicular ao painel, maior é a produção de energia. Então, diminuição. E é calculada pela expressão em que U representa a diferença potencial elétrica aos terminais do painel e I representa a corrente elétrica que o atravessa. Eu vou pôr exatamente aquilo que nós temos no formulário. E temos a RI. Então eu posso pegar ali naquela potência, e em vez de escrever RI ao quadrado, eu vou pôr RI vezes I. Sendo que este é o nosso U. Então ficamos com P igual a UI
o que nos leva à linha B. 1.4. Enquanto nos espelhos comuns na Terra se utiliza como superfície refletora o alumínio, o espelho principal do JWST é revestido por uma camada de ouro. Compare o número de átomos de ouro com o número de átomos de alumínio necessários para revestir espelhos de área igual com uma camada metálica de igual espessura. Considere as massas volúmicas de ouro e de alumínio, respectivamente, e temos ali os valores. Na sua resposta, estabeleça a razão entre o número de átomos de ouro e o número de átomos de alumínio, arredondada às unidades. Mostre como chegou ao resultado solicitado. Bem, primeira coisa. A área vezes aquela espessura, que no fundo é uma altura, dá-nos o volume. Quer dizer que o volume de alumínio ou o volume de ouro terá de ser igual. Eles pedem-nos uma comparação entre o número de átomos. Bem, o que é que eu sei? Sei que o número de átomos há de ser igual à quantidade de átomos vezes o número de Avogadro. Agora, vamos pegando aqui em certas coisas. Massa molar é igual à massa sobre quantidade de matéria. Ou seja, quantidade de matéria é igual à massa sobre massa molar. E massa molar é uma coisa que não me preocupa, porque eu facilmente vou buscá-la à tabela periódica. Já agora, eu tinha aqui quantidade de matéria que quero desaparecer dali com ela, porque não a tenho. Então, vou substituir aquele N por M sobre M. Bem, agora podem me perguntar o que é que eu ganhei com isto. Desapareci daqui com a quantidade de matéria e agora apareceu a massa. Só que eu posso chegar aqui com a massa volúmica, que é massa sobre volume, e resolver isto em ordem à massa. E o volume é o mesmo e a massa volúmica é dada. Então, vamos ficar com massa volúmica vezes volume vezes número de Avogadro sobre massa molar. Bem, agora pedem-nos o seguinte: razão, quociente, entre o número de átomos de ouro e o número de átomos de alumínio. E agora vamos substituir o que temos ali. Isto para cada um deles. Aqui, Rho do ouro, volume, número de Avogadro, sobre a massa molar do ouro, que é só ir à tabela periódica que nos é fornecida. Aqui tudo igual para o alumínio. O volume, como vai ser o mesmo, chamei-lhe simplesmente de V. E reparem agora que isto e isto corta. Em cima vamos ficar com o Rho do ouro, massa molar do alumínio e aqui em denominador troca. Aqui passa a estar alumínio, aqui passa a estar ouro. É só substituir. Este valor que eu vou pôr agora foi
tirado da tabela periódica. Que é 2,7 e aqui 196,97, que dá aproximadamente igual a 1.4. Ponto 2. Na Terra, a superfície refletora de alumínio dos espelhos é protegida por um vidro que impede o contacto do metal com o ar, evitando a sua deterioração. A reação do alumínio com o de oxigênio do ar pode ser traduzida pela equação que ali está. Nesta reação, o alumínio é redutor ou oxidante e depois fala-se ali também nos números de oxidação. Bem, vamos chamar aqui X o número de oxidação do alumínio na forma metálica e aqui Y, número de oxidação do alumínio na forma de óxido. Bem, na forma metálica, o seu número de oxidação é nulo. Aqui temos de fazer contas. Aquele 2, coeficiente estequiométrico, não é para aqui chamado. Aquele 2, sim, ou seja, 2y, mais quantos oxigénios temos? 3. E quanto é que vale cada um? Bem, tirando o caso dos peróxidos, cada oxigénio tem sempre um número de oxidação menos 2. Trata-se de uma molécula, logo isto terá de ser nulo. E agora é só resolver em ordem Y. Aqui menos 6 que passa para o outro lado como 6. Número de oxidação 3. Então, daqui para aqui, o que é que vai acontecer? Ora, o número de oxidação aumenta. Se ele está a ficar mais positivo, é porque está a perder eletrões. E, neste caso, são 3 eletrões que perde. Sendo assim, o alumínio, ao perder eletrões, oxida-se, o que faz dele a espécie redutora. Bem, falando-se aqui em oxidação do alumínio, não era preciso fazer contas. Ou seja, bastava vocês saberem aquilo que acontece durante uma oxidação. Ele perde eletrões, logo o seu número de oxidação tem necessariamente de aumentar. Então, o alumínio é a espécie redutora e o seu número de oxidação aumenta. Resposta A. Na figura 2, que não está à escala, está representado o movimento do telescópio espacial James Webb, JWST, em torno do Sol, numa região exterior à órbita da Terra. A localização nesta região particular permite que o telescópio acompanhe a Terra no seu movimento de translação. Considere que a Terra e o JWST realizam órbitas circulares em torno do Sol e que podem ser representados pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Qual dos diagramas seguintes, que não se encontram à escala, pode representar a resultante das forças que atuam na Terra e a aceleração da Terra durante o seu movimento em torno do Sol? Ainda que a velocidade linear da Terra não se altere, a verdade é que a sua direção altera-se. E para que haja uma alteração no vetor velocidade, a aceleração não pode ser nula. Por isso, eu vou eliminar já estas duas. E força e aceleração têm sempre o mesmo sentido. Força resultante, entenda-se, logo a linha A. E já agora, movimento circular uniforme implica aceleração e força normal, ou seja, em direção ao Sol. 2.2. Determina o período de translação do JWST em dias, tendo em conta o efeito da ação conjunta das forças gravíticas exercidas pelo Sol e pela Terra no telescópio. Bem, vamos ver para já aqui as distâncias.
nós temos aqui o Sol, Terra e depois, mais longe, o JWST. Nós temos aqui uma série de dados, distância do Sol à Terra vezes 10 elevado a 11. O desenho não está de todo à escala. E aqui Terra e JWST. Agora, nós temos ali o molde da força gravítica que o Sol exerce no JWST. Mas a Terra também vai exercer uma força no JWST. E é a ação conjunta destas duas forças a que é responsável pelo movimento do telescópio James Webb. Uma delas é dada, a primeira, o molde da força gravítica que o Sol exerce no JWST. Agora vamos ter que começar por descobrir a força que a Terra exerce. Força gravítica exercida pela Terra há de ser então o quê? Massa da Terra, massa do telescópio, vezes constante de gravitação universal sobre a distância. Eu vou pôr aqui distância da Terra ao telescópio. Distância esta que está ao quadrado. Vamos substituir valores. Massa da Terra (24). Confirmem sempre se estamos no sistema internacional. Aqui são 6.200 kg. Constante de gravitação universal que está na tabela. E distância entre o JWST e a Terra. Que é igual, e agora só aqui uma pequena coisa, 4 casas decimais, 3, 4, 4, 4, 3. O que nos limita mais é o 3, por isso é com 3 casas decimais que devemos dar o resultado final, logo cálculos intermédios com 4. E tenho aqui 1,097 Newton. Força resultante há de ser a força gravítica exercida pela Terra mais força gravítica exercida pelo Sol. Sendo que esta última é dada. (36,03). Então ficamos com e a primeira parte do problema está feita. Vamos lá então. Aquela força resultante há de ser igual a massa vezes a aceleração, sendo que aqui a aceleração centrípeta. E há aqui duas versões da aceleração centrípeta. Uma em que ela é v ao quadrado sobre r, mas isto está mais relacionado com velocidades lineares.
E nós não estamos interessados nisso. Mas como velocidade é igual a ômega R, em que ômega é a velocidade angular, nós podemos dizer que a aceleração centrita é igual a ômega R ao quadrado sobre R. Lembrar ainda que ômega é 2π sobre período. Bem, o que é que nós temos então? Força resultante igual à massa vezes ômega R ao quadrado. Bem, um dos R's, o de baixo, vai cortar, por isso vai ficar ômega ao quadrado R, que por sua vez vai ficar M vezes dois π sobre o período, tudo isto ao quadrado, vezes R. M vezes 4π quadrado vezes R. Tudo isto sobre o período ao quadrado. Nós estamos aqui interessados em períodos, porque queremos calcular o período de translação e que supostamente tem que nos dar ali perto dos 365 dias. Então, força resultante igual a esta coisa toda. Logo, isto pode passar para o outro lado e a força resultante vem cá para baixo. E agora, período há de ser igual à raiz quadrada sobre força resultante. E agora é só substituir valores. Cá temos tudo. E agora por aqui uma raiz quadrada bem generosa. Bem, o que é que eu tenho aqui em baixo? Tenho a força resultante, aquela calculada lá em cima. Aqui, massa do James Webb vezes 4π ao quadrado. E agora, raio orbital do James Webb, que é a soma destes dois. E isto dá 3,156 vezes 10 não está a 7, só que está em segundos. E eles querem dias. Com as tais 3 casas decimais que tínhamos falado anteriormente. Então, vamos dividir isto. Cada hora tem 3.600 segundos, cada dia tem 24 horas, isto dá 365. Isto feito com um pouco mais de rigor, teria de dar um período de translação um bocadinho superior ao da Terra.
porque ele está mais afastado. Se eu pôr então aqui dias e fechar aqui este parênteses que me tinha esquecido. 3. Suponha que um automóvel com motor de combustão se encontra estacionado e que, num dado momento, o seu sistema de ignição é acionado. O sistema de ignição do motor do automóvel possui uma bobina ligada ao eixo do motor com 20.000 espiras, cada uma com uma área de 1,25 vezes 10 levantadamente 3 metros quadrados. Quando o sistema é acionado, produz uma variação do módulo de campo magnético de 1 Tesla, durante 1 milissegundo. Considere que a direção do campo magnético se mantém perpendicular ao plano das espiras. O módulo da força eletromotriz induzida nos terminais da bobina quando o sistema de ignição é acionado é, vamos começar pelo fluxo magnético, que é igual ao valor do campo magnético vezes a área de uma espira vezes o cosseno do ângulo. A partir do momento em que a direção do campo magnético é perpendicular ao plano das espiras, então este ângulo é zero, porque este é o ângulo que o campo faz com a normal ao plano da espira. Pensando agora em variação de fluxo magnético, então o ângulo não vai variar, a área mantém-se, então só temos de ter em conta aqui a variação do valor do campo magnético. E agora vamos pensar na força eletromotriz. O módulo da força eletromotriz é igual à variação do fluxo magnético, neste caso, ao módulo da variação do fluxo magnético, sobre o intervalo de tempo. Isto é para uma espira, se forem várias numa bobina, temos que multiplicar pelo número de espiras. Substituindo, a variação do fluxo temos aqui, é igual à área. Temos aqui, já está em sistema internacional, variação do fluxo, que é 1, sobre intervalo de tempo, que é de 1 milissegundo. E agora multiplicar pelas 20 milespiras. Antes de apresentar o resultado final, então, o módulo da força eletromotriz induzida nos terminais da bobina, quando o sistema de ignição é acionado, é não sei quantos e aumentaria se o número de espiras aumentasse. Bem, fazendo as contas, 2,5 vezes 10 à quarta volts, que nos leva à linha B. 3.2. Os elementos principais da bateria de chumbo ácido usada no automóvel são placas de chumbo imersas em ácido sulfúrico. Na figura 3 estão representados 2 voltímetros e a bateria do automóvel, que inclui uma associação de 6 células idênticas ligadas em série. Quando a bateria está desligada, a diferença de potencial elétrico aos seus terminais é 12 volts, sendo 2 volts aos terminais de cada célula. Quando o automóvel está em funcionamento, a corrente elétrica gerada pela bateria de 40 amperes e a diferença de potencial elétrico aos seus terminais é 9 volts, qual a resistência interna da célula 1. Bem, para um gerador não ideal, ou seja, que apresenta resistência elétrica, nós temos a seguinte equação. Seja, a diferença de potencial igual à força eletromotriz e aqui temos que subtrair a resistência interna vezes a intensidade de corrente. Vamos então substituir valores. Aqui é a diferença de potencial, ou seja, os 9 volts,
e a força eletromotriz é os 12 volts. Reparem que quando a bateria está desligada, então a intensidade de corrente é nula e então aquilo que nós estamos a medir é a força eletromotriz. Só vou tirar isto aqui para não fazer confusão. E aqui temos 40 amperes. Vamos resolver isto em ordem a RI. Aqui vamos ficar com 12 menos 9. Doze menos 9 é 3. Dividir por 40. 7,50 vezes 10 elevado a menos 2 ohms. Só que isto é assumindo aquela série de células como se fosse um gerador só. Se nós quisermos então a resistência interna de uma célula apenas, por aqui isto era total, e aqui agora da célula 1, há de ser este valor a dividir por 6. Isto porque células idênticas ligadas em série. E ficamos com 1,25 vezes 10 elevado a menos 2 ohms. Falta só assinalar a linha D. 3.3. No sistema de refrigeração dos motores de combustão são geralmente usados líquidos de elevada capacidade térmica mássica. Um professor desafiou os alunos a identificarem, de entre dois líquidos desconhecidos, qual seria o mais adequado para um sistema de refrigeração. Deveriam realizar apenas um ensaio para cada líquido e retirar uma conclusão sem recorrer a cálculos. Disponibilizou amostras de cada um dos líquidos com massas iguais e à mesma temperatura, uma resistência de imersão de potência P desconhecida e constante, um cronómetro e um termómetro. Descreva o modo como os alunos podem dar a resposta ao desafio. Na sua resposta, deduza a relação matemática que suporta a atividade experimental, apresente o procedimento experimental, identificando as grandezas a medir. Refira a conclusão a retirar a partir da análise dos resultados. Apresente um texto bem estruturado e uma linguagem científica adequada. Nós temos aqui o nosso líquido. Temos uma resistência de imersão e vamos pôr aqui também um termómetro. E agora vamos à tal relação matemática que suporta a atividade experimental. A potência, como qualquer potência, é energia por unidade de tempo. Seja esta energia a energia dissipada pela resistência, que vai aquecer a água. Bem, que relação é que existe entre a energia, neste caso, absorvida pela água e o seu aumento de temperatura? Bem, é dada por esta relação. Energia há de ser massa vezes a capacidade térmica mássica vezes a variação de temperatura. Pegando nestas duas, e já agora vou resolver esta em ordem à energia, e agora vou igualar ambas e ficamos com potência vezes variação do tempo
igual à massa, capacidade térmica máxima e aqui variação de temperatura. Nós queremos a capacidade térmica máxima, queremos avaliar se ela é elevada ou não. Buscar aqui com potência. Aqui, variação do tempo, massa, variação de temperatura. Agora só precisamos de fazer o seguinte. E isto é muito importante em qualquer tipo de atividade experimental que se faça. Nós temos de relacionar duas grandezas, tendo o cuidado de manter constante todas as outras. Massa é a mesma, a potência dissipada é a mesma, e nós podemos forçar a variação de temperatura também a ser a mesma. Então, vamos, nesta hipótese, relacionar capacidade térmica máxima com o tempo. Bem, qual é o cuidado que temos de ter? Nós temos uma temperatura inicial, que é a mesma. Temos de garantir que a temperatura final seja também ela a mesma. Então, quem demorar mais tempo a atingir essa temperatura terá maior capacidade térmica máxima. Então, vamos aquecer cada um dos líquidos até à mesma temperatura final. Isto porque a temperatura inicial é a mesma. E, a partir daí, o que demorar mais tempo, nós temos o cronómetro para avaliar isto, terá maior capacidade térmica máxima. Só quero aqui lembrar que nós também podemos fazer isto de outra maneira. Eu aqui tive de escolher ou ΔT minúsculo ou ΔT maiúsculo teriam de ser constantes. Então eu aqui podia fazer o seguinte. Manter a variação de tempo constante e relacionar com a diferença de temperatura. Bem, o que é que mudava no procedimento? Nós aquecíamos os dois líquidos o mesmo intervalo de tempo, por exemplo, 5 minutos, e depois o que atingisse a temperatura mais alta teria capacidade térmica mais baixa, porque aqui as duas grandezas já são inversamente proporcionais. Bem, agora era a altura de apresentar um texto bem estruturado. Eu aqui só resolvi isto de maneira um bocadinho minimalista. Não esquecendo de referir que o líquido mais adequado será aquele que tem elevada capacidade térmica máxima. 4. Um automóvel de massa 1000 kg encontra-se parado junto a um semáforo. No instante em que o automóvel inicia o seu movimento, é ultrapassado por uma moto de massa 150 kg que se move na mesma direção e no mesmo sentido com velocidade constante de módulo 10 metros por segundo, que mantém ao longo de todo o percurso em análise. Considere que a trajetória descrita por ambos os veículos é retilínea e horizontal e que estes podem ser representados pelo seu centro de massa segundo o modelo de partícula material. A figura 4 apresenta o gráfico do módulo de velocidade do automóvel em função do tempo. O da moto não está aqui. 4.1 admite que nos primeiros 6 segundos do movimento o automóvel transformou 90% da energia que lhe foi fornecida em energia cinética de translação, dissipando a restante. Determine a energia que foi fornecida ao automóvel nesse intervalo de tempo. Então, foi fornecida uma energia ao automóvel, parte foi dissipada,
e a restante transformada em energia cinética. E nós podemos calcular quanta dessa energia foi transformada em energia cinética. A variação de energia cinética será energia cinética final, e estamos a falar do automóvel, menos energia cinética inicial, que é nula, porque ele parte do repouso. Então, aqui o meio, vezes 1000, vezes 12 ao quadrado. Isto porque estamos a falar dos primeiros 6 segundos. 7,2 vezes 10 à quarta joule. Agora temos de calcular a energia que foi fornecida, porque 90% foi transformada em energia cinética e o restante foi dissipado. Então, isto não é mais do que um rendimento, que é igual à energia útil, que é esta que acabamos de calcular, sobre a energia fornecida, que é aquela que queremos determinar, vezes 100 para ficar em percentagem. Então, energia fornecida é igual à útil vezes 100 sobre 90, o que dá 8,0 vezes 10 à quarta joule. Bem, para quem tem um pouco mais de prática, para ficarmos então com a energia fornecida, basta dividir por 0,9. E, já agora, fazia também todo o sentido que este valor de energia fosse superior àquele. Agora, se quiserem confirmar, dividem 7,2 vezes 10 à quarta por 8 e ficam com 0,9, ou seja, 90%. 4.2 determine a distância percorrida pelos dois veículos até se encontrarem novamente. Bem, vou começar por pôr aqui no gráfico a nossa moto que está em movimento retilíneo uniforme, sendo que o módulo de velocidade é 10 metros por segundo. E vamos admitir aqui que eles se encontram aqui ao fim de t segundos. E eu optei por fazer isto através das áreas, porque a área de baixo do gráfico, isto num gráfico de velocidade-tempo, dá-nos a distância percorrida. Isto porque só temos aqui velocidades positivas. Então, a área do trapézio, que é a área de baixo do gráfico para o nosso automóvel, terá de ser igual à área do retângulo. A área de baixo do gráfico, para o caso do motociclo, é aqui este retângulo. Então, vamos ao nosso trapézio. Vou assinalar aqui. Então, base maior, que é T, mais base menor, que é T menos 6. Tudo isto sobre 2 vezes a altura, que é 12. Terá de ser igual à área do retângulo, que é a distância percorrida pela moto até o momento em que se encontraram, que é T vezes 10.
Vamos ver então ao fim de quanto tempo é que eles se encontram. Temos aqui 2t menos 6 vezes 12 e este 2 vai fazer companhia para o outro lado e aqui temos 10t. 24t. 6 vezes 12 dá 72. É igual a 20t. Vinte e quatro menos 20, temos 4t igual a 72, o que dá t igual a 18 segundos. Ou seja, ao fim de 18 segundos, eles encontram-se. Já agora, eu aqui admiti que eles se encontrariam depois dos 6 segundos. Se isto não acontecesse, havíamos de chegar aqui a algum tipo de contradição. Bem, mas não é esta a pergunta que nos fazem. Qual a distância percorrida pelos dois veículos até se encontrarem novamente? Isto porque eles partiram aqui do repouso juntos. É mais fácil calcular agora a distância pela moto, porque é o retângulo e é mais fácil. Então, a distância é os 18 vezes 10, que dá 180, 1,8 vezes 10 ao quadrado metros. Aqui optei pelo método gráfico porque me pareceu mais simples, isto porque se eles partem da mesma posição, quando se voltam a encontrar, percorreram distâncias iguais. Por isso foi só igualar as distâncias percorridas por cada um deles e chegar então ao valor do tempo. Depois foi só substituir, neste caso, no caso da moto, porque era mais fácil ver qual era a distância percorrida por ela, que é igual à do automóvel. Quadro 3. O instante em que o automóvel e a moto apresentam igual velocidade ocorre antes ou depois dos 6 segundos. Tal como fiz na questão anterior, vou pôr aqui o movimento da moto, que é um movimento retilíneo uniforme, sempre com a mesma velocidade, que é 10. E este é o momento em que têm ambos velocidade 10, que ocorre antes dos 6 segundos. Tendo os veículos a mesma ou diferente energia cinética. Bem, energia cinética é o meio de mv². E, apesar da velocidade ser a mesma, a massa é diferente. Trata-se de um automóvel e de uma moto, um com massa de 1000 kg e outro com massa de 150. Por isso, não há dúvidas, antes dos 6 segundos, tendo os dois veículos diferente energia cinética. A linha C. 4.4. Considera um ponto X localizado na periferia de uma roda do automóvel de raio 30 cm que contacta com o solo sem deslizar, quando o automóvel se desloca a uma velocidade constante de modo 12 metros por segundo. Qual é o gráfico que pode representar a altura do ponto X em relação ao solo em função do tempo? Vou desenhar o Sol e a roda. E vou pôr aqui o ponto X numa posição qualquer. Então, quando o ponto X se encontrar aqui em baixo, temos uma distância nula. Quando ele se encontra cá em cima, temos uma distância que é o dobro do raio. O raio é 0,30. Isto em metros, logo 0,60 metros. Nós sabemos que velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E, por sua vez, a velocidade angular é 2π sobre o período, que é o tempo de uma volta. Substituindo, então, a velocidade é 12
é igual a 2π vezes o raio, que é 0,30, isto em metros, sobre período. O 12 troca com o período. E isto dá 0,05 π segundos. Isto mantendo o π. Como aqueles valores que nós temos ali para tempo correspondem ao tempo de 3 voltas, então vamos multiplicar isto por 3. O que dá 0,15 π segundos. A linha C. 5. Os óxidos de nitrogênio, essencialmente provenientes da combustão nos motores dos automóveis e nas centrais térmicas, contribuem para a formação de diversas espécies químicas com impacto no ambiente. Os óxidos de nitrogênio são constituídos por átomos de nitrogênio e de oxigênio. 5.1.1. Energia de ionização do nitrogênio isolado e em fase gasosa é a energia mínima necessária para que, a partir de uma mole de átomos no estado fundamental, se forme um mole de íons. E agora tenho atenção ao seguinte. Qualquer processo de ionização se dá da seguinte forma, neste caso, N, a dar o íon monopositivo mais um eletrão perdido. Número atômico do nitrogênio 7, por isso vamos fazer a distribuição eletrónica relativamente ao íon N+, que terá 6 eletrões, um S2, 2S2, agora vou pôr, faltam-me outros 2, e pela regra de Hund tem de estar necessariamente em orbitais diferentes. Não necessariamente x e y, mas nunca poderiam estar os 2 eletrões na mesma orbital. O que implica que 2 deles estejam desemparelhados. Então, N+, com 2 eletrões desemparelhados. Então, numa reação de ionização, vocês põem sempre o átomo a perder um eletrão, dando origem ao respectivo cátion, mesmo que não seja essa a sua tendência natural. Depois, aqui tivemos de descontar um eletrão relativamente ao número atômico, fazer a distribuição eletrónica e, para obedecer à regra de Hund, temos que ter 2 eletrões desemparelhados. 5.1.2, comparando o átomo de nitrogênio com o de oxigênio, ambos no estado fundamental, verifica-se que a carga nuclear do átomo de nitrogênio é maior ou menor, e depois fala-se aqui no raio atómico. Eu vou pôr aqui a evolução destas duas coisas na tabela periódica. Raio, que evolui neste sentido, ou seja, diminui ao longo do período, aumenta ao longo do grupo. Carga nuclear aumenta ao longo do período e também ao longo do grupo. Estas são as posições relativas do nitrogênio e do oxigênio, ambos do mesmo período. Então, o átomo de nitrogênio é, isto referente à carga nuclear do átomo de hidrogênio é menor e o seu raio, aqui é vermelho, é maior. Logo, resposta D. 5.2. Na preparação de uma comunicação sobre o efeito da poluição automóvel na camada de ozono,
um grupo de alunos recolheu a informação seguinte. O gás monóxido de nitrogênio, proveniente do escape dos automóveis, oxida-se facilmente na troposfera, formando o gás dióxido de nitrogênio. Ao chegar à estratosfera, o NO2 decompõe-se por ação da radiação UV em dois radicais livres, o monóxido de nitrogênio e o oxigênio atômico. Por sua vez, o radical monóxido de nitrogênio pode reagir com o ozono estratosférico, originando dióxido de nitrogênio e dioxigênio gasosos. Apresento num texto bem estruturado e, utilizando linguagem científica adequada, uma proposta de comunicação que inclua as 3 equações químicas que traduzem as reações descritas na informação recolhida pelos alunos, a fundamentação para o facto de a decomposição do NO2 ocorrer predominantemente na estratosfera, a explicação para o facto de uma única molécula de NO conduzir à destruição de várias moléculas de ozono. Bem, vamos aqui à troposfera, ou seja, cá em baixo, e do escape dos automóveis sai o NO, que se vai oxidar, logo oxidar é a reação com o oxigênio, para dar NO2. Deixei aqui um espacinho a fim de acertar a reação. Temos aqui um número ímpar de oxigênios à esquerda, como obrigado a ter aqui um 2. Agora, para acertar isto tudo, preciso meter aqui outro. E agora, o que é que vai acontecer daqui? Na troposfera, nada, mas vamos para a estratosfera, onde o nosso NO2 por ação da radiação ultravioleta vai originar o seguinte: o radical NO e o radical oxigênio. E, olhando para aqui, esta reação não pode ocorrer na troposfera por causa da questão da radiação ultravioleta, que não é significativa cá em baixo, ou seja, a radiação UV daquele comprimento de onda só é significativa na estratosfera. Depois, o que é que vai acontecer ainda na estratosfera? Aquele radical reage com ozono dando NO2 mais O2. E agora o que é que vai acontecer? E vocês teriam de escrever isso. Este NO2 que se formou agora vai voltar aqui. Vai voltar a decompor-se em radical NO mais oxigênio e depois mais tarde este NO está disponível para destruir nova molécula de ozono. Então, o que há aqui a reter? Monóxido de nitrogênio, que sai dos escapes dos automóveis, oxida-se formando NO2.
isto cá embaixo na troposfera, segue até lá acima à estratosfera, onde se decompõe em radical NO e radical oxigênio. Isto por ação da radiação ultravioleta. Mas porquê é que isto não ocorreu logo na troposfera? Isto porque radiação ultravioleta com aquele comprimento de onda, ou com aquela energia, ou daquela frequência, só é significativa na estratosfera. Há um bocado tive preguiça de descrever isso, mas se calhar é melhor. Radiação ultravioleta daquele comprimento de onda, ou se quiserem, com aquela energia, ou daquela frequência, só é significativa na estratosfera. Depois, esse radical reage com o ozono e dá cabo desta molécula de ozono e fica depois aqui em NO2 disponível para voltar a sofrer a fotólise, que é o nome desta reação, formando novo radical NO, que depois vai destruir nova molécula de ozono. E enquanto este NO não reagir com outra coisa que não seja ozono, este ciclo é perpétuo. 5.3. Na atmosfera, os óxidos de nitrogênio podem formar o ácido nítrico, um ácido forte, e o ácido nitroso, HNO2, um ácido fraco, que contribuem para a acidificação da água da chuva. Considera duas soluções, uma de ácido nítrico com pH 1 e outra com ácido nítrico com pH 2,16, ambas com a mesma concentração e à mesma temperatura. Determine a constante de acidez do HNO2 para a temperatura considerada. Bem, eu tendo o pH do HNO2, eu precisaria de saber a concentração inicial, que não tenho. Mas, sendo HNO3 um ácido forte, eu posso usar o ácido nítrico para saber essa concentração, porque ela é a mesma. Vamos lá então a isso. HNO3 mais água. Aqui apenas uma seta, porque se trata de um ácido forte, reação completa, a dar NO3- e como ácido que é H3 ou mais. Vamos pôr aqui na tabela. Então, inicialmente tínhamos aqui uma concentração C, que eu pretendo determinar. Aqui 0 e aqui aproximadamente igual a 0. Ou seja, isto antes da ionização. O que é que nós temos aqui? O produto iónico da água. E é por isso que não podemos dizer que é 0, porque há lá uma concentração de 10 levantada a menos 7. Isso se estivermos a 25 graus. Aqui a variação, de acordo com a estequiometria. E agora vamos entrar aqui com a questão do ácido forte. Porque se o ácido é forte, então ele ioniza-se totalmente. E a concentração no equilíbrio é aproximadamente nula. E agora, se atendermos mais uma vez à estequiometria, então aqui ficará aproximadamente igual à concentração inicial da HNO3. E aqui a mesma coisa. pH é menos logaritmo da concentração de H3 ou mais. Donde, se quisermos saber a concentração de H3 ou mais, fica 10 levantada a menos pH. Então, vamos pegar nisto que aqui está. Concentração de H3 ou mais no equilíbrio, que é igual a C, igual a 10 levantada a menos, e o seu pH é 1. Tentado apontar para ali,
mas aquele é do HNO2. pH. Logo, 0,100 moles por decímetro cúbico. Agora vamos fazer uma tabela parecida com esta para o ácido nitroso e tendo em conta o facto de ele ser um ácido fraco. E deste momento já sabemos a concentração inicial. É igual a esta. Vamos então ao ácido nitroso. Aqui já vou pôr as duas setas de equilíbrio. E começar a preencher a tabela. Eu aqui já sei a concentração. Bem, porque é que ao bocado pus 0,100 e agora estou por 0,1000? Temos aqui 3 casas decimais. 3, ou seja, devo apresentar o resultado final com 3, por isso, em bom rigor, cálculos intermédios com 4. Aqui 0 e aqui aproximadamente igual a 0 por causa da autoionização. Vamos aqui à variação. E aqui ainda mais. Está a reagir. Vamos por aqui x, x. Nós, o que é que vamos fazer agora? O mesmo que fizemos há pouco. X igual à concentração de H3O+, equilíbrio, que é igual a 10 levantado a menos pH, 10 levantado a menos 2,16. A verdade é que vocês veem muitas vezes esta aproximação para ácidos fracos. Mas este tipo de aproximação é feito noutro tipo de exercícios. Que tipo de exercícios? Em que nós queremos calcular o x e nós conhecemos o valor do Ka. E para valores de Ka ali na ordem dos 10 elevado a menos 5 ou mais baixo, o que é que nós fazemos? Admitimos que isto é verdade, calculamos o valor do x e depois verificamos se de facto, por exemplo, neste caso 0,1000 menos x é aproximadamente igual a isto. Acontece que aqui nós não temos necessidade nenhuma de o fazer porque nós conhecemos o x. E se vocês se derem ao trabalho de fazer 0,1000 menos 10 elevado a menos 2,16, facilmente verificam que não é aproximadamente igual a 0,1000. Vamos passar então ao cálculo do Ka. Em numerador, concentração de NO2- no equilíbrio, de H3O+, também no equilíbrio, e agora é só substituir valores. Aqui o x aparece duas vezes, por isso posso pôr aqui 10 elevado a menos 2,16 ao quadrado, e aqui exatamente aquele valor que não é aproximadamente igual a 0,1000. Vocês até podem calcular o Ka desta forma e desta forma e vão ver que não dá o mesmo. – 5,14 vezes 10 elevado a menos 4, lá está, um valor mais alto que o 10 elevado a menos 5 que eu falei há pouco. Trata-se de uma grandeza adimensional, logo não tem unidades. 5.3.2 Soluções de HNO3 e de HNO2 de igual volume foram tituladas com uma solução aquosa de uma base forte, NaOH, à temperatura de 25 graus, até se atingir o ponto de equivalência.
O volume titulante gasto para titular a solução da HNO2 é inferior ou igual ao volume titulante gasto para titular a solução da HNO3. Por aqui, um ácido genérico a reagir com água a dar A- mais H3O+. Por aqui só o esquema de uma titulação. Nós temos aqui o ácido. E temos aqui uma bureta, neste caso com uma base forte. E, neste caso, o volume titulante gasto depende apenas da concentração. E é-nos dito que essa concentração é a mesma para ambos. Agora, é verdade que há aqui uma nuance. Nós temos aqui H3O+ em solução, que vai ser neutralizado pela base. No caso do ácido nítrico, ele reage totalmente com a água e este H3O+ já lá está disponível todo desde o início. No caso do ácido fraco, do nitroso, isso não acontece, mas à medida que o OH- vai reagindo com H3O+, então nós estamos a fazer desaparecer H3O+ da solução. E pelo princípio de Le Chatelier, a reação vai evoluir no sentido de repor esse H3O+. Por isso, ele não está lá todo disponível desde o início, mas ele vai acabar por reagir todo. Então é igual. O resto da pergunta tem a ver com outra coisa. Se o pH do ponto de equivalência é superior ou inferior a 7. Vamos lá ver uma coisa. Se isto é um ácido, isto é uma base. Se isto é um ácido forte, isto é uma base fraca. Logo, não reage de forma significativa com a água e o pH no ponto de equivalência seria 7. Mas o HNO2 é um ácido fraco. Logo, esta base é forte. Se a base é forte, então vai reagir com base, com a água, de forma significativa, o que vai dar origem a um pH superior a 7, a linha C. O ácido acetilsalicílico é uma das substâncias mais utilizadas na redução da inflamação, da dor e da febre. Na síntese desta substância, o ácido salicílico reage com o anidrido acético, dando origem ao ácido acetilsalicílico e ao ácido acético. Esta reação é catalisada pelo ácido sulfúrico e pode ser traduzida por: os grupos funcionais presentes no ácido salicílico são, e aqui não há muito a dizer, ou vocês conhecem os grupos funcionais ou não conhecem. Este é o grupo carboxilo, típico dos ácidos carboxílicos, e aqui temos o grupo hidroxilo, que, por exemplo, vocês encontram também nos álcoois. Então, carboxilo e hidroxilo. 6.2 ordena as ações identificadas pelas letras A a E de modo a reconstituir parte do procedimento que permite determinar experimentalmente o rendimento na síntese do ácido acetil salicílico. Então, olhando para aqui, primeiro precisamos de juntar o anidrido acético ao ácido salicílico. No entanto, eles precisam de uma pequena ajuda, ou seja, vamos ter de adicionar o ácido sulfúrico, o nosso catalisador. Da solução que resulta da reação, vamos ter de filtrar a vácuo os cristais obtidos. Por fim, secá-los para finalmente depois poder medir
a massa dos cristais de ácido acetil salicílico devidamente secos. Então, pondo aqui as letras A, D, E, C, B. 6,3 na reação de síntese, qual é aproximadamente a percentagem em massa dos átomos dos reagentes incorporados no ácido acetil salicílico. Ou seja, nós temos aqui os reagentes que têm uma determinada massa e parte dessa massa ficará a fazer parte do ácido acetil salicílico. E nós queremos saber quanta em percentagem. Duas coisas importantes. Esta reação que aqui se apresenta está devidamente acertada. Contem os oxigénios, os hidrogénios e os carbonos. E, por outro lado, eu sei que tenho ali as fórmulas para cada um deles. Eles têm todos nomes muito parecidos. A partir daqui vou chamar isto de A, B, C, D, porque não tenho paciência para escrever tanto. Então, para sabermos a percentagem, basta por aqui a massa molar de C sobre a massa molar de A mais a massa molar de B, isto vezes 100, se quisermos, em percentagem. Lembrar que atrás de cada uma destas massas molares está o respectivo coeficiente estequiométrico. Por isso, o que eu tenho ali é massa, na prática. Então, ácido acetil salicílico 180,17 aqui 138,13, que é do ácido salicílico, e por fim 102,10, o que dá 75%. A linha B, então nós tínhamos uma mol de ácido salicílico e uma mol de anidrido acético, que tem este total de massa. Parte dela, ou seja, 180,17, foi transformada numa mol de ácido acetil salicílico. 6.4, adicionaram-se 5 cm cúbicos de anidrido acético a 2,02 gramas de ácido salicílico e obtiveram-se 1,83 gramas de ácido acetil salicílico. E queremos o rendimento da reação em ácido acetil salicílico. Apresento todos os cálculos efetuados e eu vou fazer a mesma coisa que fiz há pouco, porque sou preguiçoso. Vou chamar isto A, B, C e D. Bem, o primeiro passo é saber quem é o reagente limitante. Para o anidrido acético, nós temos 5 cm cúbicos e temos aqui algures a sua massa volúmica. Aqui, 1,08 gramas por centímetro cúbico. Então vamos começar por aí e descobrir em massa quanto é que nós adicionamos de anidrido acético. Isto porque de ácido salicílico foram 2,02 gramas e aqui foram 5 centímetros cúbicos. Para o avaliar o reagente limitante tem que estar ambos em quantidade. Então, massa igual a ρV. Em particular, então, a massa de B há de ser igual a 5. Bem, seguindo aqui esta ordem, 1,08 vezes 5. Já agora, o que nos limita mais em termos de algarismos significativos é este aqui, com 3. Logo, vou apresentar o resultado final com 3, cálculos intermédios com 4 algarismos. Isto dá 5,400 gramas.
Bem, massa molar igual a massa sobre, agora ia pôr volume, quantidade de matéria igual à massa sobre a massa molar, e vamos fazer isso para o anidrido. A massa molar é dada ali e ficamos com o valor de 1,5 e não é gramas, é moles. Bem, estamos despachados relativamente ao anidrido, vamos ao ácido. Vou mudar aqui de cor. Número de moles de A. Vamos dividir os 2,02 pela sua massa molar. Então, temos aqui e temos aqui. E a proporção estequiométrica, vou pôr aqui os coeficientes, são todos 1. Ou seja, esta reação está devidamente certa. Então, o que estiver em menor quantidade será o nosso limitante. Logo, o nosso limitante é o A, ou seja, ácido salicílico. É menor estando na proporção estequiométrica, isto aqui está em excesso. Continuando, vou só pôr aqui outra vez os nomes que lhe dei. Nós chegamos a um valor de A, ou seja, de ácido salicílico adicionados, e é ele o reagente limitante, isso também é importante, por isso é esse que vai ter de ser usado, de 0,01462 moles. O que implica que a massa prevista de ácido acetil salicílico, caso o rendimento fosse de 100%, será também o mesmo. Isto admitindo reação completa. Vamos converter isto em massa. Isto porque eu tenho depois aqui a massa que efetivamente se formou. Então, massa de C há de ser igual à quantidade de C vezes a massa molar de C. Cento e 180,17, que dá 2,634 gramas. Um valor superior a este. Teria de ser sempre. E isto é, mais uma vez, admitindo reação completa. E este aqui é o obtido. Logo, o rendimento não é mais do que a massa obtida sobre
aquilo que se deveria obter caso a reação fosse completa. Vezes 100 para ficarmos em percentagem 69,5%. E está feito.